Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. A gente sabe que poços são um ponto delicado quando o assunto é o sobrenatural. Casas construídas em cima de poços, por exemplo, serão certamente assombradas, mesmo que nunca tenha acontecido nada, já que a água conduz às manifestações e esses buracos abertos no chão acabam se tornando portais, exatamente por toda essa concentração energética. Tem, o Poço da Samara também, mas esse vamos deixar quietinho para não irritar mais ainda a moça. Vamos falar de outro. Vamos falar de um poço na Inglaterra, a menos de 1 hora de carro de Londres. Em algum ponto da estrada, já é possível ter a sensação de que está entrando em outro mundo, porque a paisagem muda completamente. De repente, não se está mais em uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, e sim em uma floresta de mais de 400 acres, saída de um livro de história. O lugar se chama Langdon Hill Country Park. As árvores imensas, cheias de formas únicas, dão um ar quase místico à floresta, e por isso mesmo muitas pessoas vão até lá, em busca de sossego. Já outras vão atrás de fantasmas. Porque também tem, e são muitos. Se o visitante estiver disposto a andar muito e a procurar entre as árvores e muito mato, com sorte, vai encontrar uma estrutura de pedra já em ruínas, e lá dentro, um buraco. A estrutura é chamada de Poço de Cash e é um ponto de atividade sobrenatural absurdamente forte. Tudo começou quando na floresta foram descobertos pontos onde brotava água pura e cristalina, água mineral, excelente para a saúde, coisa que na época era uma raridade. Então um fazendeiro de nome King, que tinha a sorte de ter suas terras dentro dessa floresta, resolveu, em 1899, cavar um poço para ter acesso a essa água. Só que a notícia se espalhou rapidamente e chegou aos ouvidos de outro fazendeiro, Edwin Cash, que morava na mesma área, e começou a procurar sua própria água milagrosa. Era 1912 e Cash começou a cavar por todo lado, próximo à fazenda de King, e já tinha um plano em mente. Iria engarrafar essa água e ganhar muito dinheiro. E foi dando certo. Já em 1919, cavou mais poços e já estava ganhando um bom dinheiro vendendo a água para farmácias, hospitais e consultórios médicos. E como o dinheiro estava entrando, ele decidiu melhorar a propaganda, dizendo que a água tinha sido testada por médicos, que seu poder de cura teria sido comprovado. Mas era mentira, ninguém tinha testado nada. Mas mesmo assim, Cash ficou rico. Mas os 4 poços já não produziam mais tanta água. Foram secando, até não produzir mais nada. Isso, claro, deixou o homem desesperado. Ele então resolveu cavar o 5º poço. Cash tinha tanta esperança nesse poço que mandou que fosse construída uma estrutura de pedra para protegê-lo. E aí, por mais um tempo, ele conseguiu manter o negócio, mas não contava com um grande problema que estava por vir. Nas colinas, acima da floresta, havia um sanatório para crianças tuberculosas. E por causa das chuvas daquele ano, o hospital inundou, contaminando os poços. Inclusive o tão querido poço número 5, com esgoto e todo tipo de sujeirinha que sai no hospital.
Sabe-se também que muitas crianças morreram nessa inundação. Mesmo sabendo disso, Cash continuou engarrafando e vendendo a água como se fosse a mais pura da Inglaterra. Até que as pessoas começaram a adoecer. Foram então feitos os testes, dessa vez foram feitos mesmo, e descobriram que a água era a razão das doenças. Então o negócio acabou de vez. Anos depois, Cash morreu arruinado e desmoralizado, e o poço número 5 foi sendo tomado de volta pela floresta. E por muitos outros moradores que resolveram fazer daquela estrutura seu ponto de força. Inclusive o próprio Edwin Cash, que voltou para tomar conta do seu tão amado poço. Dizem que seu fantasma não gosta das visitas dos vivos, que aparecem às vezes. Ele os persegue e tenta assustá-los, para que vão embora. E na maioria das vezes ele é bastante agressivo. Muitos visitantes relatam que foram agredidos por alguém invisível com um soco no nariz, tão forte, capaz de tirar sangue. E há muitos outros fantasmas ao redor do poço, e também nas proximidades, e são em grande parte das crianças do sanatório. Elas gostam de ser notadas pelos vivos, e por isso, além de se materializarem, também puxam as mãos, os cabelos e se comunicam muito com os visitantes. Um dos fenômenos mais impressionantes é quando o poço e sua estrutura de pedra são tomados por centenas de orbes, como se as almas da floresta estivessem dançando em volta dele. Entre as árvores e arbustos, também é possível ver muitas anomalias de luz e espectros se movendo. Sussurros, vozes e risadas das crianças se misturam ao som do vento. E apesar de o único fantasma violento ali ser o de Cash, e da maioria das manifestações serem calmas, há um fenômeno que assusta muito aos visitantes e também aos investigadores. Ainda não se sabe o que é, mas há alguma força naquele ponto, próximo ao poço, que mexe com as emoções das pessoas, de maneira assustadora e até perigosa. São mudanças inexplicáveis e repentinas de humor. É como se a mente da pessoa fosse invadida por uma onda de violência. E há também as que começam a chorar, sem motivo algum. E foram relatos de várias pessoas que contaram experiências diferentes sobre isso. Um casal, por exemplo, acompanhou um grupo de investigadores até o poço. Estava tudo bem entre eles. Até que, de repente, sem mais nem menos, o marido começou a fazer perguntas sem nenhum sentido à esposa. Foi ficando agressivo e parecia estar com ciúmes de alguma coisa ou alguém. Ninguém sabia o que era, nem mesmo ela. Depois de se afastarem do poço, nem eles mais sabiam. Só pediu muitas desculpas a todos, principalmente à esposa, e disse que alguma coisa tinha tomado conta de sua mente e de seus atos, causando nele raiva e ciúmes, que não estava conseguindo controlar. Houve também o caso de um grupo que se assustou ao ver o amigo mais dócil do mundo, apesar de ter quase 2 metros de altura, ser tomado por uma onda de raiva e agressividade que nunca demonstrou antes na vida. Essa onda só passou depois que ele se afastou do poço. Ele próprio contou depois que algo tinha tomado conta dele. Já aqueles que começam a chorar sem motivo, contam que estavam bem, animados, curtindo o passeio, felizes, quando do nada uma tristeza pareceu bater direto contra eles, e o choro de angústia foi inevitável. Os caçadores de fantasmas e de sexo estão há muitos anos tentando entender o motivo para tantos fantasmas, além de Cash, que no caso é óbvio, terem escolhido aquele poço como casa. Eles costumam levar frequentemente outras pessoas até lá, para ver quais sensações têm, o que conseguem ver ou ouvir. E até mesmo os céticos que aceitam passar pela experiência
saem de lá no mínimo com umas 2 pulgas atrás da orelha. Mas fora a certeza de que existe por lá todas essas assombrações, se é a história mais antiga do lugar, ou se é algo mais que aconteceu no passado, naquele bosque, isso é algo que eles já disseram, que não vão desistir de tentar descobrir, mesmo que o Sr. Cash tente impedir. Logo eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.